Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Faltam aí, acredito que uns minutinhos para a gente começar a nossa live semanal aqui no canal da Nutrir Educacional do Facebook. Mas já queria ir conversando com quem está chegando e a gente vai esperando chegar mais gente. Oi, desculpa. Prontinho. Para começar a falar um pouco sobre o tema dessa semana, que não é um tema longo, mas eu acho que é um tema que vai ser bem interessante para quem principalmente está precisando de argumentos para passar para os pacientes em relação à questão da não dieta, da não restrição alimentar. Eu acho que vocês vão gostar. Mas então, até chegar mais gente, vou aproveitar para me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Patrícia Belotti, eu sou nutricionista, como vocês, e eu trabalho com clínica, dentro da clínica, e eu trabalho com abordagens não prescritivas dentro da nutrição. Então, o que é isso, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não assistiu nenhum dos meus materiais ou não ouviu falar ainda nesse termo, as abordagens não prescritivas são outras abordagens que a gente utiliza na prática clínica para trazer mudanças de hábitos para os nossos pacientes, para trazer uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, porém sem passar dieta, sem passar planos alimentares restritivos. E isso parece uma coisa muito estranha à primeira vista, principalmente para quem acabou de sair da graduação ou quem está na graduação, aprendendo, né, a fazer todos aqueles cálculos, a calcular a taxa metabólica basal, a calcular o número de calorias diárias que a pessoa precisa, a fazer contas muito precisas ali na hora de fazer uma anamnese, na hora de fazer todas as medidas de dobras cutâneas, de circunferência e de porcentagem de gordura. Então, uma abordagem que não é tão numérica de cara tem uma estranheza, né, dentro da nutrição. Mas o porquê que essa abordagem não só começou a ser feita, começou a ser estudada, desenvolvida por vários profissionais da área? Porque começaram-se a fazer pesquisas científicas muito sérias, assim, com um número muito grande de pessoas acompanhadas por muito tempo, que mostraram que as dietas elas não têm uma eficácia em longo prazo. O que isso significa? A dieta ela pode funcionar. Eu estou falando aqui bem especificamente sobre pacientes que querem perder peso e pacientes que tenham um quadro de obesidade ou de doenças crônicas não transmissíveis causadas por estilo de vida, né? Ele pode perder peso, o paciente, por um determinado tempo, ele normalmente perde, porque, lógico, quando você restringe aquilo que você está comendo, você acaba perdendo peso, porém, eventualmente, ele vai começar a comer novamente de uma forma muito mais intensa, muito mais compulsiva e vai ganhar esse peso de volta. E muitas vezes, no período de 1 ano, ou até no máximo de 5 anos, esse paciente não só vai ter retomado todo o peso que ele tinha no começo do tratamento, como provavelmente vai ter engordado mais. E aí, isso gera o que a gente chama de ciclo da dieta, ou seja, o paciente faz a dieta porque quer perder peso, perde peso, se sente bem, se sente todo feliz porque perdeu peso, aí ele vai começar a entrar numa questão de reganho de peso, ele vai voltar a engordar, o que vai gerar nele uma frustração enorme, uma culpa, um sentimento de incapacidade, um sentimento de que ele não consegue fazer, de que ele é uma pessoa ruim, de que ele é uma pessoa incapaz. E com isso, como que ele vai fazer para tentar sair dessa e emagrecer de novo? Outra dieta. E assim por diante, vira esse ciclo. Sendo que o que esse ciclo gera no corpo dessa pessoa? Gera aquele tal efeito sanfona, que hoje já é provado que é muito pior para a saúde do que você manter um peso, mesmo que seja um peso considerado um sobrepeso, sendo que você consegue manter ali
hábitos saudáveis, tanto de alimentação, quanto de exercício físico, de manejo de estresse, de sono. O efeito sanfona é muito pior para o organismo, tem uma relação muito forte com morbidades e com mortalidade, mais até do que a obesidade em si, quando você vai analisar os estudos científicos. Então, o que aconteceu, né? Começaram essas pesquisas a mostrar isso, a taxa desse reganho de peso entra num número assim absurdo de mais de 90%, ou seja, sei lá, 95, entre 95 e 98% das pessoas vão voltar a engordar, e isso na verdade é todo mundo, né? Porque tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que eventualmente mantém o peso. E dentro dessa porcentagem de pessoas que mantêm o peso, tem muitas que desenvolveram um transtorno alimentar. Então, não é que elas mantêm o peso porque elas têm uma nova vida saudável, elas mantêm o peso porque elas têm um transtorno, elas comem de uma forma transtornada. Então, a gente começou a perceber, né? Muitos profissionais começaram a perceber que deveria existir alguma outra forma da gente lidar com essa questão toda, né? Então, assim, como que a gente vai propor para os pacientes uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, sem passar dieta, porque claramente a dieta não funciona. Então foram aí sendo desenvolvidas teorias, sendo desenvolvidos métodos que trazem outros aspectos da alimentação. Então a nutrição tradicional, ela cuida muito do que a pessoa come e do quanto a pessoa come. Então, qual a quantidade e do que ela come. E aí busca resolver esse problema. Então, essa pessoa está comendo coisas erradas numa quantidade maior do que ela deveria, ou vice-versa. E o que os profissionais começaram a acrescentar nos tratamentos é trabalhar um pouco também com o como a pessoa come, ou seja, qual é o comportamento alimentar dela. E também começaram a colocar o porquê a pessoa come. Então, assim, na verdade, por que ela come dessa forma? Será que ela tem muita fome por algum desequilíbrio? Será que ela come porque ela desconta as emoções dela na comida? Será que ela come quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente triste, quando ela está entediada? Será que ela come porque durante a refeição ela não está comendo o suficiente, então isso acaba sendo trazendo fome em outros horários? Será que ela come porque ela tem todo um histórico aí de restrição, de dietas, de traumas, enfim? Foram colocados esses outros fatores também para serem levados em consideração. E isso começou a gerar resultados. Então, começou a gerar resultados mais lentos, tratamentos mais elaborados, porém muito mais a longo prazo. Isso começou a trazer para os pacientes uma questão muito forte de autonomia. Por quê? Porque essas abordagens não prescritivas, elas trazem para o paciente um controle maior do próprio corpo, porque incentivam o paciente a prestar atenção a ele mesmo. Então, prestar atenção aos sinais do corpo de fome e saciedade. Então, onde eu sinto a minha fome? O quanto eu estou com fome agora? Eu posso comer quando eu estou com fome apenas? Ou às vezes eu quero comer por puro prazer? Enfim, o paciente vai aprendendo com diversas ferramentas, com diversas técnicas, a prestar atenção mais nele mesmo, para até esses comeres que não são, essas fomes que não são exatamente fisiológicas, então comer mais emocional, por exemplo, esse paciente pode fazer com mais consciência. Então é isso que as abordagens não prescritivas elas trazem para a gente, tá? E antes de eu começar a falar especificamente mais da parte da neurociência, que é o que eu vim falar, eu queria fazer dois convites para vocês, na verdade. O primeiro convite é para vocês me mandarem mensagens, me mandem perguntas. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, mandem aqui nos comentários. Qualquer comentário que vocês tenham ou alguma coisa que vocês queiram falar comigo agora. Essa live ela vai ficar gravada depois, vocês vão ter acesso a ela, mas com certeza essa interação na hora pode trazer debates muito ricos, né, para os assuntos que a gente vai falar aqui. Pode ser sobre o assunto de hoje, pode ser sobre outros assuntos dentro da abordagem não prescritiva.
fiquem à vontade para me mandar comentários aqui, tá bom? Então, esse é meu primeiro convite. O segundo convite é que eu fiz agora um grupo dentro do Telegram, exclusivo para nutricionistas e estudantes de nutrição que querem saber mais sobre abordagem não prescritiva. O que tem nesse grupo? Tudo que eu encontro de material, tudo que eu faço de lives ou de vídeos, posts que podem ser interessantes para vocês, nas redes sociais, enfim. Tudo que vocês pensam em saber sobre abordagens não prescritivas, vocês conseguem entrar no meu grupo do Telegram. Deixa eu ver assim. Eu vou colocar para vocês o link nos comentários. Peraí, tá louco. Aqui, ó. Eu vou colocar para vocês nos comentários o link, tá? Para vocês entrarem. É só clicar nesse link, vocês conseguem entrar no meu grupo do Telegram e acompanhar um pouco mais de perto. E tem mais. Quem entrar no grupo vai ter também alguns materiais exclusivos que eu vou passar para vocês, tá? O primeiro deles, inclusive, tá super fresco, saindo hoje, que é um e-book sobre como lidar com a questão do comer emocional dos pacientes. Então, são dicas explicando um pouco sobre o comer emocional, que está acontecendo muito nessa quarentena. Eu até fiz recentemente uma live sobre isso, né? Falando um pouco de algumas coisas que todo mundo pode fazer para lidar com esse problema que com certeza deve estar surgindo aí no consultório de vocês, ou mesmo no consultório virtual de vocês, que é onde a gente está agora, né? Então, eu fiz um e-book para mostrar para vocês essas dicas, para saberem como isso, para vocês entenderem um pouco mais o que pode ser feito com o paciente. E eu vou disponibilizar para quem entrar no meu grupo do Telegram, em primeira mão, esse e-book, tá bom? E também, se você ainda... vou acabar com o merchan aqui de começo. Se você ainda não baixou, o nosso modelo de diário alimentar, eu fiz em parceria com a Nutrilio Educacional um modelo de diário alimentar, que é uma ferramenta muito bacana para se usar dentro das abordagens não prescritivas. A gente preparou um modelinho super que vocês podem usar direto no consultório, não precisa mexer em nada, ou se quiser pode personalizar com o nome de vocês, para entregar para os pacientes de vocês. E é um diário alimentar que leva em consideração, tem um modelo que vai levar em consideração o comer emocional, então o paciente pode preencher lá um pouco como ele se sente na hora de comer ou depois de comer, e tem um outro modelo de diário que leva em consideração a questão da fome e saciedade, que é outra coisa que você pode investigar com o seu paciente, tá bom? Também depois deixo o link para vocês baixarem esse modelo, é só entrar ali na página, vocês conseguem se cadastrar para fazer esse download, ok? Então, vamos falar de ciência. Peraí. Bom, como eu comentei com vocês, a gente, dentro dessas abordagens não prescritivas, a gente não passa dietas restritivas, né? E por que isso? Porque a gente sabe que essas dietas onde o paciente restringe muito aquilo que ele come, elas vão invariavelmente levar a um comer mais compulsivo depois, tá? Não tem outra alternativa, isso vai acontecer. E por que isso acontece, né? Isso acontece, na verdade, por diversos motivos. E existem os motivos que são muito mais emocionais, existem os motivos comportamentais, mas também existem motivos que são fisiológicos, tá? Que são muito mais cerebrais do que qualquer outra coisa. E por que eu digo isso, né? Existe uma crença muito forte nas pessoas, e essa crença também existe entre nutricionistas, tá? Porque, na verdade, a gente não... É raro alguém falar pra gente, olha, isso aí é uma crença, isso não é verdade. Existe isso muito forte na nossa sociedade, na nossa cultura, e a gente acaba ouvindo muito isso de nutricionistas, que é o fato de que quem não consegue fazer dieta é por pura e total falta de vontade, tá? Então, até com isso leva a várias questões, isso leva a
uma visão de quem não consegue fazer a dieta, dessa pessoa ser preguiçosa, dessa pessoa não ter autocontrole, dessa pessoa ter diversos outros problemas. Mas isso é um mito, isso é um absurdo. Não existe de força de vontade. Vou explicar um pouquinho para vocês por que essa questão de vontade não existe, tá? A gente, isso é provado cientificamente, a gente tem como se fosse um depósito, como se fosse um grande saco de força de vontade dentro da gente ali, né? Então, diariamente a gente tem para contar aquela quantidade X de força de vontade dentro da gente. E aí, a gente utiliza essa força de vontade durante o dia para 1 milhão de coisas. Então, a gente utiliza essa força de vontade, por exemplo, para não pegar o pudim depois de comer ali no restaurante por quilo. A gente utiliza essa força de vontade para levantar de manhã, às 6 horas da manhã, para levar as crianças para a escola. A gente utiliza essa força de vontade para, por exemplo, conseguir terminar aquele texto que a gente precisa escrever e não aguenta mais. Enfim, né? Essa força de vontade é usada para 1 milhão de coisas na nossa vida. E ela tem seu limite. Então, chegou no final, chegou no final. Não tem como, a gente não vai fazer mais nada. Então, num dia em que a pessoa acorda, ela teve um dia gostoso, ela não teve tantos desafios, ela conseguiu ali passar um dia super tranquilo, chegou à noite em casa, quando alguém oferece e fala para ela, por exemplo, você não quer tomar uma cervejinha e comer um salgadinho? A pessoa fala assim, eu não vou fazer isso, porque eu tenho força de vontade, eu quero emagrecer, então eu não vou fazer isso, não vou pegar, e usou a força de vontade ali para falar esse não. Mas se no dia seguinte essa pessoa teve uma briga com o chefe, por exemplo, deu uma raiva, o chefe falou um monte de abobrinha e essa pessoa estava louca para simplesmente mandar o chefe para aquele lugar e sair correndo da sala. E ela usou toda a força de vontade para não fazer isso. Não posso fazer isso, eu preciso ficar aqui, eu preciso desse emprego. A hora que ela chegou em casa, o depositário de força de vontade dela já estava no fim. Então, a hora que ela chegou em casa, já assim, sem força de vontade nenhuma, ainda mais com o estresse de tudo que ela passou naquele dia, a hora que a pessoa fala assim, toma uma cerveja e come um salgadinho, ela fala, mas com certeza, porque eu mereço isso, eu preciso disso. Ela não vai ter nem como utilizar o força de vontade como uma forma de falar não. E isso não é uma coisa, não é banal, isso é uma coisa interna cerebral nossa. Então, assim, ela não tem como, a gente não tem como brigar com o nosso cérebro. O nosso cérebro é algo que controla a gente de uma forma muito forte, principalmente o nosso cérebro instintivo. Eu acho até que eu falei sobre isso já com vocês na semana passada. A gente tem uma parte do cérebro de instinto que é muito forte. Então a gente até tem uma parte racional do cérebro, mas a parte racional ela não consegue controlar a parte do instinto de jeito nenhum. A parte racional ela não consegue falar para o cérebro, olha, tem certeza que você quer tomar essa cerveja e comer esse salgadinho? Você tá de dieta, você não queria emagrecer? Sabe o que vai acontecer depois? Você vai se arrepender, você vai ficar triste, você vai se sentir culpado. Pensa bem. Gente, isso não acontece. Por quê? Precisa de uma outra coisa que faça ali uma intermediação, que seria a força de vontade, e nesse dia a força de vontade já era, já tinha ido embora e eu tomar banho e dormir. Então, tem esse limite. Então, falar que as pessoas que não conseguem fazer as coisas, elas têm falta de força de vontade, isso já é cientificamente errôneo, porque não existe isso, isso não é real. Além do que, quando a gente fala de dietas restritivas, a gente mexe com outras estruturas cerebrais que também têm algo muito forte de influência no nosso comportamento, né? Mas antes disso, eu queria definir para vocês o que eu quero dizer em relação à restrição e o que eu quero dizer em relação à compulsão, tá? Então, assim, definindo o que eu quero dizer com restrição, porque às vezes as pessoas, eu vou fazer isso porque as pessoas elas têm algumas dúvidas, às vezes do tipo assim, mas você tá falando restrição, você tá falando, desculpa meu dedo aqui, tô tentando arrumar. A gente está falando de restrição, mas na verdade eu não estou fazendo uma dieta restritiva. Eu estou fazendo uma reeducação alimentar, porque eu posso comer de tudo. Ou a pessoa fala assim, mas essa dieta, no começo você até sente fome, mas depois o seu corpo se acostuma, então acaba não sendo uma restrição.
E, gente, qualquer coisa que restringe algo é uma restrição, tá? Então, se você vai fazer uma reeducação alimentar e na sua reeducação alimentar diminuiu a quantidade de comida que você comia antes, então, eu antes comia, sei lá, um prato inteiro de arroz, feijão, carne, couve, batata frita. E agora eu vou comer 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, meio bife, enfim. Isso é chamado de uma reeducação alimentar. Então, o nutricionista ciente, a gente já falou muitas vezes, eu vou fazer uma reeducação da sua alimentação. Mas, na verdade, ele restringiu. Você restringiu a quantidade de calorias que a pessoa come. Então, isso já é uma restrição. Ou então, uma restrição de um grupo alimentar. Então, chega um paciente que quer emagrecer, você fala, então vamos fazer o cortar açúcar. Açúcar, porque se cortar açúcar, você vai ver que vai dar uma super emagrecida. Daí, a pessoa tá bom. Isso significa que ela está passando por uma restrição. Não importa que ela esteja comendo, de repente, quantidades maiores, ou que ela esteja comendo mais calorias. Ela cortou um grupo alimentar, isso já é uma restrição. Então, sempre que se restringe algo externamente, e o que é externamente? O que eu quero dizer com externamente? Quando nós, nutricionistas, passamos para o paciente o que ele tem que restringir, não é uma restrição que vem de forma natural, por conta dele prestar atenção no próprio corpo, por conta dele entender que ele não estava com tanta fome, enfim, é uma restrição imposta externamente. Esse paciente vai sentir os efeitos da restrição. Não interessa se você está chamando essa restrição de reeducação alimentar ou algo assim. Gente, eu tô achando que tá travando, não tá? Vocês estão vendo que tá travando? Não conseguindo enxergar direito aqui. Mas qualquer coisa vocês me falam. Então, voltando. Então, tudo isso é uma restrição, tá bom? E o que eu chamo de compulsão alimentar? O que quer dizer compulsão alimentar? Compulsão alimentar quer dizer tudo. Olha, eu acho que tá travando mesmo. Gente, o que tá acontecendo? Socorro. Ei, voltei, gente. Desculpa, viu? Realmente tá travando bastante aqui a minha internet, mas agora eu acho que deu tudo certo. Desculpa pelos probleminhas técnicos. Mas vamos retomar. E o que eu quero dizer com compulsão? Tá? O que é uma compulsão? Existem vários níveis de compulsão, né? Não existe um nível só de compulsão, mas a pessoa come de uma forma compulsiva quando ela come grandes quantidades de comida de uma vez, então muito mais do que ela comeria normalmente, meio que de uma forma sem controle. Essa questão do controle é uma questão muito forte na questão do compulsivo, né? Ela é uma questão assim, a pessoa ela realmente perde o controle na hora de comer, ela não sabe o que ela está comendo, ela não consegue entender o que está acontecendo, ela só vai colocando para dentro.
E uma outra característica que a compulsão ela traz é a característica da culpa depois. Então a pessoa ela sente muita culpa, ela se sente muito mal, ela fica muito triste. Então até dentro de um transtorno alimentar, por exemplo, como uma bulimia, a pessoa acaba querendo, precisando botar isso para fora. Então ela vomita ou ela toma laxante. Mas mesmo dentro de uma compulsão e que não tenha essa parte, a pessoa se sente muito mal, muito culpada por aquilo que ela acabou de fazer, tá? E então, sabendo do que eu estou falando, que é restrição e compulsão, o que a gente quer dizer com o fato de que a restrição ela vai gerar essa compulsão, tá? A compulsão ela tem vários fatores. As pessoas que possuem um comer transtornado e um comer de uma forma mais compulsiva, elas têm isso por diversos fatores. Então, elas podem ter isso, por exemplo, por fatores socioeconômicos, elas podem ter isso por fatores psicológicos, elas podem ter isso, por exemplo, por questões até familiares. Então, assim, comentários que ouviam dos pais, ou algum trauma que tenha de infância, ou algo que aconteceu. Ela pode ter isso por várias razões. Mas existe uma razão, que é uma razão. E também existem estudos hoje falando de uma questão genética, não tem consenso ainda disso, então a gente não pode afirmar, mas tem muita gente estudando para ver se também não tem uma questão genética dentro desse comportamento compulsivo na hora de se alimentar. Então, assim, é fato que a compulsão alimentar ela é multifatorial, mas ela tem também um fator neurológico muito forte. E qual que é esse, né? A gente tem em primeiro lugar, tem duas partes aí do cérebro que atuam na hora que a gente vai se alimentar. Duas partes que elas podem estar ali super desenvolvidas no momento da alimentação, elas podem estar, tipo assim, um pouco menos ativadas ali na hora de comer, tá? Então, a primeira parte é que a gente chama de lobo frontal. E o que o lobo frontal do cérebro ele é responsável? Ele é mais responsável por aquela questão do planejamento, do racional. É aquele cérebro racional que eu já comentei com vocês hoje em outras lives também, tá? Então ele é aquele cérebro racional que vai falando pra gente, não faça isso, isso não é dessa forma. Ele que é o responsável, na verdade, pela questão do nosso controle, né? Mas também tem ali no cérebro as regiões subcorticais. E as regiões subcorticais, elas são responsáveis pela aquela coisa do instinto, mas no sentido assim, da busca pelo prazer, da busca pela recompensa. Então, que a gente sabe que a comida traz muito isso, né? A comida traz muito um acalento para essa região cerebral que gosta de ter prazer, que gosta de ter recompensa. Então, essas duas áreas, elas são diferentes para cada pessoa, no sentido de quais áreas são mais ativadas ou menos ativadas em relação à alimentação. Foram feitos vários estudos de neurociência, enfim, isso vai melhorando a cada dia, mas assim, feitos com ressonâncias magnéticas, feitas com coleta de líquor. A cada passo que a ciência dá, a gente consegue ter uma visão muito maior dessa questão cerebral, né? Não tem jeito, isso é muito legal, é muito incrível, porque sempre tem descobertas novas. Mas o que eles começaram a perceber em pessoas, por exemplo, com transtorno alimentar, quando eles começaram a estudar isso? Que eles, para cada pessoa, para cada transtorno que elas possuíam, elas tinham uma dessas partes do cérebro de uma forma hiperativada, na verdade, e a outra parte hipoativada. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem anorexia nervosa, que é aquela pessoa que não come, ela simplesmente não come, ela tem uma questão de autoimagem muito forte, ela sempre se vê muito mais gorda do que ela tá, e ela simplesmente não come, ela faz tudo para não comer, ela tem a parte do lobo frontal, que é essa parte do controle, hiperativada. Então, ela está controlando absolutamente tudo, o tempo todo. E a região subcortical dela é hipoativada, ou seja, não interessa que ela está com fome, não interessa que ela está buscando prazer, não interessa que ela está buscando recompensa. Ela não vai comer. Não vai comer. E quem já teve contato com pessoas anoréxicas sabe que é assim que funciona. E ao contrário, as pessoas que têm compulsão e têm bulimia, por exemplo, elas têm o contrário, o lobo frontal delas é hipoativado, elas não têm controle, elas não conseguem controlar
e elas têm a hiperativação desse outro lado, que é da região subcortical, que é essa questão da recompensa e do prazer muito, muito, muito fortes. Então, a pessoa que está indo comer, ela está indo comer e ela não consegue mesmo controlar. Não é uma questão de frescura, não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de preguiça, não é uma questão de... É uma questão cerebral e a gente não tem como conversar com o nosso cérebro quando ele manda a gente fazer as coisas, entendeu? Então, as pessoas esses episódios de compulsão, eles podem vir de várias formas, eles têm muito essa característica cerebral. E aí, o que é que a gente faz? Né? Então, a pessoa, ela tá ali comendo muito, ela engorda, ela tem uma relação super conturbada com a comida, ela tem essa questão da falta de se controlar, ela se culpa muito por causa disso, isso é uma coisa muito dolorida para ela, uma coisa muito profunda para ela. E aí, o que a gente faz com essa pessoa quando ela vai no nosso consultório? A gente fala assim, não se preocupa, eu vou passar para você uma reeducação alimentar. Então, eu vou falar para você o que você precisa comer. Você tira todo o resto da casa. Você só deixa essas comidas que eu falei para você comer. Perdão, gente, vou pegar uma aguinha. Você só deixa aí essas comidas que eu falei para você comer. E aí você faz essa dieta e depois você volta para cá, tá? Então, essa pessoa que já tem essa coisa muito forte do instinto do cérebro, vai restringir ainda mais aquilo que ela vai comer, certo? Então, e aí o que acontece a hora que a gente dá essa dieta restritiva? Ela vai começar a se restringir e aí ela vai ter uma questão que também é cerebral, que é uma questão com neurotransmissor. Que neurotransmissor? A dopamina. Eu imagino que todo mundo aqui ouviu falar de dopamina na faculdade, ou pelo menos entende que a dopamina é um neurotransmissor super responsável pelo nosso prazer, né? Super responsável pelo prazer, pelo bem-estar, por tudo. Quando a pessoa restringe o que ela come, então quando ela está em processo de restrição, voltando à definição que eu falei de restrição, né? Que é você restringir qualquer coisa externamente. Então, a pessoa foi no nosso consultório, a gente passou, ela tinha essa relação transtornada com a comida. Ela foi no nosso consultório, a gente foi lá e passou uma dieta em que ela diminuiu ali 600 calorias por dia. Então, ela está nesse momento de tentar domar aí as regiões subcorticais do cérebro, né? Tentar dar uma força aí pro lobo frontal, vai lá, vamos, me controla de comer. E aí, em cima de tudo isso, que já é difícil, ela começa a ter uma baixa de dopamina. Porque quando você faz qualquer tipo de restrição alimentar, existe já uma baixa de dopamina. E aí vai baixando a dopamina, ela vai ficando mal. Vai baixando mais ainda a dopamina, ela continua ficando mal. E aí chega um ponto da restrição, por isso que eu digo que assim, no começo a pessoa consegue fazer, e aí a pessoa perde. Então, quando ela perde peso, que é o nosso grande objetivo da vida dela, e as pessoas dão parabéns, e o nutricionista dá parabéns, a pessoa se sente bem. Então, ela consegue ali, de uma outra forma, ter essa sensação de prazer. Mas chega uma hora que os níveis basais da dopamina dela ficam muito baixos. E o corpo, ele precisa da dopamina para sobreviver. Ele precisa da dopamina para levantar da cama, ele precisa disso. Então, o que acontece com o nosso corpo? Ele começa assim, bom, nosso corpo, né? Na verdade, com o nosso cérebro. Ele começa assim, bom, essa pessoa não tem, eu preciso de dopamina. Ela tá morrendo de fome, ela não vai levantar mais, ela não vai levantar da cama, eu preciso dar um jeito nisso. Como que eu vou dar um jeito nisso? Essa pessoa precisa comer. Não tem outro jeito, essa pessoa precisa comer. E aí, é óbvio que a pessoa, o cérebro dela, não vai buscar coisas que têm um pouquinho de dopamina. Vai buscar aquilo que traz aquele boom da dopamina, que é o quê? Alimentos com açúcar, por exemplo, que tem uma dose, que liberam pra gente no cérebro uma dose enorme de dopamina. Então, imagina, pensa no cenário. A pessoa está em restrição, níveis basais baixíssimos de dopamina, ela já está se restringindo de comer há um bom tempo.
o cérebro instintivo dela já está assim: você vai morrer de fome, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer. E aí ela vê algo com açúcar, que é aquela bomba de dopamina que vai vir direto e deixar o cérebro do jeito que ele quer. O que que ela vai fazer? Ela vai comer. É óbvio que ela vai comer. E ela não vai comer assim, então eu vou dar só uma mordidinha, vou pegar um shotinho de dopamina que vai ser suficiente para me melhorar. Não é assim. Ela vai comer de uma forma compulsiva porque ela precisa repor esses níveis basais de dopamina o mais rápido possível. Então, ela vai comer igual uma louca. E assim, eu tô explicando essa questão, falando de cérebro, falando de dopamina. Por quê? Porque existe essa explicação neurofisiológica da coisa, né? Não é só uma explicação mais comportamental, mais psicológica. Não é só. Mas além dessa parte, né, dessa parte neurofisiológica que eu contei para vocês, é óbvio que ainda existe uma parte comportamental enorme, que é essa questão do controle, que é essa questão de traumas, de como foi a história da pessoa, de como foi a vida da pessoa, como é a personalidade da pessoa, como ela lida com esse tipo de restrição, quais foram as histórias que ela ouviu, como foi a alimentação dela quando ela era pequena, como que foi a criação dela dentro de casa, o que que ela já passou, por quais nutricionistas ela já passou, quais profissionais de saúde ela também já procurou, quais dietas ela já fez. Então, assim, além de toda essa parte comportamental, que tem um papel absurdo nessa questão da restrição à compulsão, ainda o que eu estou dizendo não é só isso. Existe uma parte neurológica que explica isso também. E por que é legal trazer isso para vocês? Porque eu sinto que a gente tem uma certa dificuldade para explicar para os pacientes essa questão da restrição gerar compulsão e de por que que a gente não quer restringir o que ele come dentro dessa abordagem mais comportamental e mais não prescritiva, né? Muitas vezes o paciente chega, principalmente o paciente que quer emagrecer, o paciente que tem obesidade, ou mesmo quer perder alguns quilos, sei lá, para o verão ou algo assim. Nossa, desculpa, gente, minha garganta tá super seca hoje, não sei o que tá acontecendo. Quando a gente tem que comentar com o paciente sobre, tipo, vamos fazer de uma forma diferente, vamos. A Jaque mandou uma mensagem aqui. Essa parte é totalmente esquecida no tratamento. Sem dúvida, é esquecido. Não é uma coisa que a gente fala, né? Parece que é como se não fosse importante. Na verdade, tem uma importância absurda, porque se a gente conseguir que o paciente entenda isso, faz toda a diferença na hora de fazer o tratamento. O que não significa que a gente não vai falar para ele de alimentação, que a gente não vai dar orientações, claro que vai. Mas não adianta só a gente levar em consideração uma única parte, né? Mas então, eu sinto que a hora, muitas vezes, isso aconteceu comigo muitas vezes, é que eu acho que hoje eu já tenho, as pessoas talvez já saibam um pouco na hora de me procurar qual que é a linha que eu sigo, né? É difícil alguém, por exemplo, que quer só ganhar massa muscular na academia, ou alguém que quer perder 2 quilos para o verão, me procurar, porque já sabe que não é exatamente essa a minha linha, e tem profissionais que seguem essa linha, e isso que eu acho mais legal de tudo, porque tem profissionais para todos os objetivos, tá? Mas as pessoas já meio que sabem que essa é a minha linha e é um pouco diferente. Mas no começo, quando eu chegava a falar sobre isso, olha, eu trabalho de uma forma diferente, as pessoas nunca tinham ouvido falar, né, em trabalhar de uma forma diferente. E elas ficavam assim, um pouco, nossa, mas por que você simplesmente não passa uma dieta? Mas o que eu preciso de um papel. Eu não consigo de jeito nenhum fazer nada se eu não tiver um papel na minha mão me dizendo o que eu tenho que comer, o que eu tenho que fazer e tal. E aí eu sentia muita dificuldade em explicar. Eu tentava entrar em várias teorias muito mais muito mais comportamentais, né, para falar, olha, não adianta se eu restringir o que você come assim, de uma forma externa, de uma só vez,
isso vai acabar trazendo muitos prejuízos. Você vai voltar a comer. Não adianta eu te passar uma dieta super restrita, que você pode até perder no começo, mas depois você vai voltar a comer. E você vai comer muito mais errado do que antes da dieta, né? Inclusive, existem hoje muitas evidências de que dieta leva a ganho de peso no futuro, né? A dieta é uma condição que está ligada a ganho de peso no futuro. E quando eu explicava isso, as pessoas não conseguiam entender. E porque eu pensando na parte comportamental, as pessoas achavam assim, bom, mas ela é nutricionista, né? Por que ela tá me falando isso? E aí, quando eu comecei a estudar mais a ciência por trás, principalmente na parte de neurociência, e por que comecei a estudar isso? Eu comecei a ver que existiam muitas relações entre saúde mental e alimentação. Muitas relações. Na verdade, tem até um psiquiatra, eu assisti uma palestra dele e depois acabei entrando em contato, porque, nossa, eu virei uma super fã, queria ser amiga dele, que é o Dr. Igor Caldato, e ele fala assim, que não se fala até muito como o mental influencia na alimentação, né? Então, quando você está num lugar alimentar com uma saúde mental um pouco mais equilibrada, isso faz com que a sua alimentação seja mais equilibrada, é mais fácil, não tem tanto esse comer emocional, não tem tanto essa dificuldade no comer, flui melhor, mas pouco se fala do contrário, do quanto a alimentação também incentiva a saúde mental, né? O quanto uma alimentação equilibrada melhora a nossa saúde mental. Então, existe uma ligação entre cérebro e alimentação absurdamente próxima, muito próxima. É como se, na verdade, a gente não comesse. Assim, o órgão da comida, o órgão da alimentação não fosse o estômago, não fosse o digestivo, fosse realmente o cérebro. Então, eu comecei a me interessar bem por isso, ir atrás, e esses estudos de neurociência com comportamentos transtornados de alimentação me mostraram isso, me mostraram assim que eu já sabia que não dá para você culpar a pessoa quando ela não consegue seguir um tratamento por muito tempo, não dá para você culpar aquela pessoa que depois engorda de novo, apesar de muita gente culpar, né? E, inclusive, muitos de nós, né, culpam os pacientes assim, olha, não, ele aposto que ele não fez nada daquilo que eu falei, não é possível que ele não possa simplesmente parar de comer. Existe muito esse estigma, né? Mas com esses estudos, eu comecei a perceber que, na verdade, existem explicações que vão ali da nossa estrutura cerebral para isso acontecer. E aí, gente, é muito mais complexo da gente mudar. Como que a gente muda isso? Então, na hora de explicar que existem outras formas de trabalhar isso, é legal a gente ter uma coisa científica, uma coisa de neurociência. Olha aqui, fala para o paciente, né? Olha aqui, olha o que acontece com o seu cérebro, olha o que acontece com a sua cabeça. É isso que acontece. Você não vai conseguir brigar com o seu cérebro. Você não vai conseguir fazer nada sobre o seu cérebro. Ponto, acabou. Agora, como que a gente vai fazer para que você consiga se equilibrar dentro da alimentação, sabendo que as coisas são assim? E a restrição não é a forma que isso vai acontecer, tá? E aí você deve estar se perguntando, então, mas afinal, né? Qual que é a forma? Já que assim, essa não vai adiantar, já que não vai dar para ser a dieta, qual que é a forma que a gente vai fazer isso, tá? Eu acho que existem algumas formas. Eu não sou detentora da verdade absoluta de nenhuma delas e acho que não existe. Eu acho que isso ainda também é um campo que precisa de muita pesquisa, que precisa de muito estudo, muitos estudos de caso. Mas o que eu sinto, pela minha experiência, por tudo que eu leio, pela experiência de outros profissionais, qualquer abordagem que lide com atenção plena, ou seja, pode ser o mindful eating, por exemplo, que é o comer com atenção plena, ou mesmo o comer intuitivo, que você começa a prestar atenção em você, elas ajudam a fazer um controle melhor dessa questão cerebral. Por quê? Porque você começa, assim como a gente sabe por estudos que a meditação ela ajuda muito quando as pessoas têm questões a trabalhar cerebralmente, também você utilizar essa atenção plena para a parte de alimentação, para estar presente, para não se julgar, para entender que
o cérebro ele tem um determinado poder e para você enfrentar isso, você precisa realmente conhecê-lo. Eu acho que tá super net, gente. Sinto muito pelas travadas. Espero que eu não caia de novo. Para você conhecer o cérebro, você precisa conhecer, você precisa utilizar a consciência. Então, qualquer abordagem para mim que utilize a atenção plena, que utilize o mindfulness, que utilize a nossa intuição, o nosso autoconhecimento do nosso próprio corpo e faça só restrições baseadas no nosso interno e não restrições vindas do externo, são uma forma boa de contornar essa questão cerebral que é tão forte pra gente. Tá bom? Gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Tem muito mais pano para manga nesse assunto. A gente pode conversar sobre isso lá no grupo do Telegram. Entrem lá, quem ainda não entrou. A gente pode levar essa conversa para lá. Inclusive, se vocês tiverem algum caso para expor, para me contar. E também depois eu passo para vocês lá os estudos, né, que eu visitei para falar desse assunto, que são legais para aprofundar. Eu não sobre os estudos com detalhe aqui, porque eu acho que deixa para eu me aprofundar nisso. O legal é que a gente consiga fazer uma conversa mais fluida, mas se alguém é mais nerd como eu e se interessa pelos estudos, eu passo para vocês, tá bom? Então me chamem lá, entrem no grupo. E também agora, para encerrar, além do grupo, se vocês quiserem entrar comigo, falar comigo, podem me procurar aqui nas redes sociais. Eu estou aqui no Facebook e também no Instagram, patriciabelotti.nutri. Estou super à disposição de vocês para o que precisarem. E também eu queria fazer um convite para que vocês fizessem, principalmente agora que a gente ainda está na quarentena e agora a gente já não sabe mais o que fazer. Que vocês maratonem os conteúdos da Nutrilha Educacional, @Nutrilha Educacional. Tem material aqui no Facebook, tem material no Instagram, tem muito vídeo no YouTube, material bem rico, bem completo, bem sério para nutricionistas. Vocês talvez cansem de ver minha cara lá, falando de abordagem não prescritiva, mas espero que não. Inclusive lá tem vídeos falando um pouco sobre como utilizar o diário alimentar, que eu falei para vocês baixarem, explicando um pouco como que eu utilizo, como que eu sugiro que vocês utilizem na prática clínica de vocês, tá bom? Então é isso, estou à disposição. Quinta-feira aqui estamos de novo aí para falar sobre algum outro tema relacionado à abordagem não prescritiva e espero vocês, tá bom? Falamos no Telegram. Beijos!